Olá pessoal, Sérgio Hart da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Academia em Cena. Hoje a gente vai conversar com Cláudio Garcia, mestre em ciência do comportamento, pesquisador e professor da New York University. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, deixa seu comentário e principalmente aperta o sininho para que você possa acompanhar todas as entrevistas com os líderes de transformação digital no Brasil. O Cláudio é engenheiro civil, pós-graduado em gestão de negócios e mestre em ciências do comportamento. Ele vive em Nova York, onde atua como empreendedor e conselheiro de empresas com potencial de transformar setores tradicionais e gerar impacto social relevante. Ele também ensina gestão global e gestão global de pessoas na New York University. O Cláudio desenvolveu a sua carreira em diversos segmentos como alimentos, bebidas, entretenimento, mídia e por 14 anos integrou o Comitê Executivo Global da DBM LHH. Os seus principais temas de interesse e pesquisa são a tecnologia da transformação digital e o comportamento humano, diversidade e gestão, e estratégia, liderança e cultura organizacional. Várias das suas ideias podem ser lidas nos livros que ele escreveu e contribuiu, assim como em seus artigos no Valor Econômico. Cláudio, um prazer muito grande aí ter você aqui com a gente nessa entrevista. E eu queria começar a fazer já a minha primeira pergunta para você, que é sobre o impacto da tecnologia nas pessoas, nas empresas, na sociedade. A gente vê claramente que tem duas correntes, né, de pensamento, né, uma otimista e uma pessimista, né, em relação à tecnologia, né, sendo que os otimistas falam sobre a automação residencial, sobre a pervasividade da tecnologia, como é que isso está ajudando a gente na medicina e etc. E a gente tem, por outro lado, os pessimistas, né, que mostram uma preocupação muito grande com relação ao que vai acontecer com a autonomia das pessoas, a privacidade e, eventualmente, até esse contingente de mão de obra não qualificado. Eu gostaria de saber a tua visão sobre isso. Bem, eu acho que nenhum deles estão errado, né? Eu acho que tem pontos ali importantíssimos que eles colocam em geral. Eu olho área, eu olho a tecnologia e a relação dela com as pessoas em dois grandes campos, né? Um é o campo do emprego, do trabalho, né? E aí existe todo o lado negativo que fala que o nível de automação vai ser tão grande no futuro que não vai ter trabalho para as pessoas, o que é questionável, né? Assim, a evidência que a gente tem é contrária, né? Os países com maior índice de automação no mundo são os países que têm o menor índice de desemprego também. Existem outras preocupações relacionadas a isso, que são muito mais ligadas a questões econômicas e políticas do que tecnológicas, né? Por exemplo, desigualdade social que está promovendo a questão da tecnologia, mas por causa de políticas públicas e econômicas que não contribuem para se gerar o emprego certo, né? Por exemplo, a gente tem um sumiço, um desaparecimento da classe média em países como o Brasil, que isso já acontece há muito tempo, não tem nada a ver com tecnologia, como nos Estados Unidos, que começou a se... Nos Estados Unidos, desde a década de 80, teve uma redução de políticas que privilegiem competitividade, o mercado, né, políticas que beneficiam as organizações em prol dos trabalhadores, prol das organizações contra os trabalhadores. Então, você vê o sindicato sumindo, organizações recebendo os benefícios de corte de taxas, de impostos, e aí vai. Então, assim, você vê que, na verdade, existe um caminho onde você tem muito emprego, muito qualificado, e muito emprego de baixa qualificação, e você tem a tecnologia está eliminando a classe média, né, mas que poderia ser rapidamente resolvido se os Estados Unidos, por exemplo, estou dando um exemplo daqui, mas isso acontece em outros países, se os Estados Unidos voltassem a investir a níveis anos 90 na economia, se as organizações fossem estimuladas a investir. Hoje o dinheiro delas está muito focado em manter valor no mercado de ações, valor especulativo, e não a investimento produtivo, né? Então,
existe uma oportunidade aqui para se corrigir, que tem muito menos a ver com tecnologia, muito mais a ver com política e economia, né? Então, esse é um campo. Um outro campo é esse que você está falando do impacto da tecnologia no comportamento humano, seja por invasão de privacidade, mas existe um outro campo que eu acho que é ainda mais perigoso, que quando você olha para mídias sociais, a inteligência artificial, algoritmos, o que seja, eles são baseados, a maioria deles, em dados, eles se utilizam de dados para poder gerar os algoritmos, para gerar a inteligência artificial, esses dados são baseados em comportamentos humanos, né, e eles exponencializam esses comportamentos humanos nas ferramentas que eles utilizam. Esse é o grande problema. Não tem nada de... A tecnologia, ela simplesmente pega o que tem de melhor e pior na humanidade e exponencializa isso daí. Então, essa é uma parte preocupante, né? Quando a gente fala de ética, não é que as organizações simplesmente têm má intenção e criam esses algoritmos para explorar a gente, mas elas criam para um benefício econômico que, no final das contas, quando acontece já tarde demais, explora vulnerabilidades humanas que nós possuímos, né, que estão exponencializadas, né? Então, tem vários exemplos, um exemplo que é muito comentado é o impacto em jovens, né, no caso, mulheres principalmente, que o índice de depressão entre jovens, mulheres de 15 a 24 anos aumentou drasticamente, o nível de suicídio nesse grupo aumentou drasticamente por causa de social media, né, de comparação social, de bullying, de outros fatores, que são coisas que já existiam antes, mas não no nível, no volume que está acontecendo agora. Então, esses são pontos preocupantes. Esse alcance da rede, né, que você passa a ter mais acesso digital a outras pessoas e outras informações, eu acho que isso exponencializa para o bem e para o mal, né? Exatamente. E você tem razão. E eu acho que a grande questão é essa, né? Qual é o limite ético das coisas, né? Até que ponto é você personalizar um serviço baseado nos dados históricos do teu comportamento e nas tuas demandas para você melhorar um atendimento ao teu cliente, e até que ponto isso aí está sendo ultrapassado para que seja comercializado o seu comportamento preditivo, né? Como diz a Shoshana Zuboff, né, no livro dela, né? Então, eu acho que essa fronteira é uma questão que está cada vez mais preocupando os presidentes das empresas. Eu tenho visto isso nas minhas entrevistas, e eu acho que eles também estão desenvolvendo uma preocupação muito grande, que qual é o impacto social se eu utilizar essa tecnologia, o que isso de bom vai trazer para a humanidade, para a comunidade, né? E não simplesmente vou pegar meu lucro, vou satisfazer o acionista e dane-se o resto. Eu acho que está tendo uma conscientização maior em relação a isso, mas eu acredito que a gente ainda tem alguns desafios, né? Inclusive, aproveitando uma coisa que você falou, eu tive entrevistando também o professor Glauco Arbix, que é da USP, né, do Laboratório de Inteligência Artificial, e ele estava falando sobre a questão também dos algoritmos, né? E ele levantou algumas questões importantes, né, com relação à ética, a velocidade ou a falta de velocidade que a legislação tem para acompanhar esse desenvolvimento tecnológico e proteger o cidadão, e questões também relacionadas à privacidade, né? Eu queria que você falasse um pouco também disso, né? Ou seja, o quanto que a gente está vulnerável, como que essa coisa pode nos afetar, não só a nível, como você falou, das mulheres, do suicídio, né? Mas da privacidade da nossa autonomia na tomada de decisões. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, essa questão, tem um livro bem interessante, que eu sempre cito, a maioria das pessoas perguntam, que se chama Fishing for Fools, e 2 Nobels da Economia, né, que eles olham a economia e as regras econômicas sobre um aspecto bem humano também, voltando a esse ponto que a gente está falando, que é de enganar e manipular as pessoas, né? Então, assim, tem um exemplo clássico, que você está chegando de um voo no aeroporto, morrendo de fome, você passa no corredor e tem aquele cheiro daquele donuts, ou o que seja, caramelizado, doce, que te atrai, você quer comer e você vai lá e come. Então, quer dizer, de uma certa forma, você está sendo enganado, manipulado para comer alguma coisa que não é saudável, que todo mundo sabe que não é saudável, que aumenta
a insulina na sua circulação, inflama a sua... tem todas as consequências ali. Então, eles falam que quando você olha para a economia, uma boa parte da economia foi gerada manipulando, enganando as pessoas para que elas consumissem, basicamente, né? Produtos de consumo, serviços, e aí vai, né? Então, quando você pega, por exemplo, tecnologia, mídias sociais, né, em geral, elas têm algoritmos que fazem você ficar viciado, né, em estar ali scrolling a tela, né? Então, quer dizer, a regra se mantém, né? Ela é muito humana, e eles falam que qualquer vulnerabilidade nossa, como ser humano, que não foi exposta ainda e que é passível de ser manipulada, alguém vai manipular e tirar partido econômico dela. Então, isso é verdade também dentro do mundo da internet. A gente não mudou a nossa humanidade. Então, todo dia tem gente nascendo e gente morrendo, e a gente tem que viver todo o ciclo de novo, de se desenvolver emocionalmente, amadurecer. Então, isso está acontecendo. Então, vender dados nossos é só uma parte desse mundo que a gente vive, né? A gente fala muito da humanidade, do lado bom do ser humano, mas existe esse lado perverso também, que não vai sumir de uma hora para outra. É só ver o que está acontecendo em várias perspectivas do mundo hoje. Agora, é óbvio, a regulação sempre vai atrasada e sempre vai ser atrasada com tecnologia, porque as tecnologias, mais do que um mecanismo de automação que simplesmente faz você ser mais produtivo, ela manipula, mesmo que não seja intencionalmente, como você se comporta. Ela se manipula isso toda hora. E o problema, muitas vezes, como a gente pega no caso do Facebook, é que quando você descobre o nível de manipulação, mesmo que seja não intencional, como eu falei, já tem uma receita atrelada àquilo lá, já tem pessoas empregadas àquilo lá, torna a decisão mais difícil, né? Então, por exemplo, eu não sei se você viu recentemente sobre o Facebook, o Wall Street Journal fez uma reportagem fantástica, né, detalhando todo o impacto do Facebook, como nas pessoas, nas comunidades, minorias sendo assassinadas na Índia e na China, as pessoas se utilizando do Facebook para poder se organizar, né, e os algoritmos ajudando. Então, assim, isso tudo foi descoberto, o Facebook não sabia disso lá quando ele criou a ferramenta. A tecnologia ela vai se manifestando e a gente não sabe como esses aspectos sociais vão aparecer. O grande problema desse artigo é que, quando se descobriu, as pessoas estavam suspeitando e denunciando, e o Facebook já sabia há muito tempo e não fez nada. Essa é a grande discussão. Então, assim, como é que a gente cria leis, smart laws, né? Eu falo que, assim, você tem que associar a lei... se você descobriu e você não fez nada, você é um criminoso. Você está contribuindo para alguma coisa. Está prevaricando. Então, assim, tem que ser uma lei que preveja o potencial impacto e não que julgue o impacto em si que já foi provado, né? Então, tem um problema sério, sim, e isso não é nada que não existiu antes, mas tem o efeito da exponencialidade, que a tecnologia traz para a sociedade, e que a gente precisa criar leis que sejam à frente dos problemas que elas vão criar. Então, é um desafio muito grande aí, inclusive político, mas que é necessário se a gente quiser levar isso a sério. Tinha um autor que eu estava lendo que estava falando sobre cooperativas de dados, né, que nós temos que passar a criar cooperativas de dados, que vão ser grandes bancos de dados que vão pertencer a nós, e quando a gente for, então, se inscrever em qualquer coisa na internet, eles vão ter que acessar essa cooperativa com a nossa autorização, né? E você passa a ser o dono da tua informação, e se você quiser, você vende, você dá de graça, mas você que monitora, né? Eu acho que, de certo modo, hoje é uma utopia isso, porque isso exigiria um investimento assim enorme, né? E principalmente uma padronização global dessas informações, mas é uma forma também de, além da lei, você ter esse controle sobre isso, né? Que está cada vez mais preocupante. Uma outra coisa que eu li que eu achei muito interessante sobre o ByteDance, que é dono do TikTok, a ByteDance é dona também da maior empresa de jogos, de games do mundo, né? Exato. E o próprio Partido Comunista proibiu na China que os jovens ficassem mais do que não sei quantas horas por semana jogando games. O próprio Partido Comunista, porque a juventude estava ficando completamente alienada, né? Então, se o PCC chegou nesse ponto, né, realmente a coisa está ruim até para chinês, né? Acho isso incrível, cara. É isso aí. E você imagina agora, né, como, por exemplo, o Metaverse, né, que está vindo aí, né? Então, você vê ontem a aquisição recente da Microsoft, da Activision, que quer que não, já tem realidades alternativas ali nos jogos dela, no Call of Duty, né, e todos
essas coisas. Então tem um mundo novo que vai aparecer aí que a gente também não sabe nada quais vão ser as consequências, como as pessoas vão se comportar lá, quais vão ser os efeitos sociais de saúde, de dados, de colher de dados sobre as pessoas. Então, o que tem de novo para se viver ao longo do tempo aí não vai parar, né? Mas eu acho que, de certo modo, a gente já sabe onde esse filme vai dar, né? Porque a gente teve o Second Life aí, sei lá, 10, 20 anos atrás, nem me lembro direito quando, e na realidade você está aumentando o tempo de exposição das pessoas ao ambiente virtual, você está aumentando a imersão das pessoas, né, no final das contas, para que elas estejam mais sujeitas a anúncio, mais sujeitas ao monitoramento de comportamento, né? E, obviamente, isso aí não vai ter consequências muito boas, vai ter mais consequências ruins do que boas, provavelmente, né? Mas a minha maior preocupação realmente é com as crianças, né, com a rede social com as crianças, principalmente no que diz respeito à questão da educação, né, do fato da gente ser humano, né, e que nós somos seres sociais, né? Então, esse virtual nunca vai substituir a educação da criança, a interação, né? Então, como é que vai ser, né, com essa restrição, né? Eu acho extremamente preocupante isso. A gente, como são perguntas muito importantes, né, que a gente tem que se fazer a qualquer hora, né? Tem vários aspectos, vários estudos, né? Tem um pesquisador, Jonathan Haidt, aqui da Universidade de Nova York, que foca muito nessa área, que é quais são os novos padrões sociais que essas tecnologias forçam. E não é só a questão de ser contra ou a favor da tecnologia, né? Porque a tecnologia traz muitas coisas positivas, as redes sociais trazem muitas coisas positivas, mas elas também trazem o nosso lado patológico, as nossas dificuldades, nossas vulnerabilidades, como a gente estava falando. Então, a grande questão é quais são os novos padrões que elas podem formar e o quanto isso é saudável ou não para o estado psicológico de um grupo, de uma pessoa, né, para organizações, e aí vai. Né? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer e monitorar, criar mecanismos para monitorar. E a outra, do ponto de vista prático, né, como que os pais dosam, né, dependendo do tipo de conteúdo, dependendo da idade, dependendo da hora do dia, como dosar essa carga virtual, né, sobre as crianças e fazê-las lerem também, né, porque o pessoal está daqui a pouco esquecendo de ler, está esquecendo de escrever, e está esquecendo de se relacionar fisicamente, né? Então, eu acho que os pais, acima de tudo, estão muito preocupados, né, com essa questão. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa agora. Você escreveu um artigo super interessante chamado People Strategy for Successful Strategies, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse artigo. A lógica desse artigo, isso é bem para organizações, que é onde eu foco a maior parte do meu trabalho, né? Minha história como gestor e mesmo na academia o meu foco é entender como os sistemas de gestão convivem com essas tecnologias, com as transformações que estão acontecendo no mundo, se eles são adequados ou não. E esse artigo, o foco dele é olhar para o papel da estratégia, né? E como a questão das pessoas está incluída na estratégia. E quando você olha, é incrível que você tem um mundo hoje que é incerto, né, inédito, volátil, tudo isso que a gente fala e que a gente ouve na mídia, né, que tem fundamento, mas ainda as ferramentas de gestão, inclusive as ferramentas de gestão de estratégia predominantes dentro das organizações, elas são estáticas, né, elas preveem um mundo estático, elas preveem uma realidade que é engraçado, o planejamento estratégico, por mais que ele trabalhe com cenários, ele nunca vai conseguir cobrir, né, todas as possibilidades de desenvolvimento do ambiente. É impossível isso daí. Né? Então, tem muitos limites lá. E não é que não existam tecnologias de gestão que permitam as organizações viver com essa incerteza. Existem várias, elas são simplesmente não adotadas. Né? Existe uma lacuna aí do conhecimento das empresas sobre o que existe lá fora. E aí o que eu estou provocando nesse artigo é em relação a como você cria, porque a lógica você cria um plano estratégico, você sabe onde você quer chegar, você tem as ações, você desdobra essas ações, essa é a lógica predominante dentro das organizações, você desdobra essas ações dentro da organização, né, cada um tem sua meta, e aí você define inclusive qual é o perfil das pessoas que vão ser as melhores para realizar essas metas. Né? Então, quando você pensa em pessoas, você está lá no final. E quando você olha para a lógica do mundo hoje, o que você precisa
é ter uma lógica flexível de como que você gera a sua estratégia, que você tem apostas, que você tem um investimento mínimo para poder aprender com essas apostas, e à medida que você vai ganhando aprendizado, você vai construindo essa estratégia para dar certo, né? Você vai scaling up, né? Como muitos gostam de falar. Então, em vez de grandes investimentos para um futuro estático, você faz pequenas apostas para um futuro dinâmico. Essa é a lógica. Mas para se fazer isso, você não pode colocar as pessoas depois. É óbvio que você tem que pensar quais são os skills mais apropriados para cada uma das estratégias, mas você tem que colocar as pessoas antes, né? Porque quem vai gerar essas estratégias, quem vai te dar essa perspectiva diferente do mundo, quem vai dar perspectivas diferentes de possibilidades são pessoas. E pessoas diversas, que vêm de backgrounds diversos, que têm perspectivas diferentes do mundo e que juntas sabem interagir, conflitar, construir juntas, né, brigar, o que seja, mas estão ali, de certa forma, construindo esse futuro lá na frente. Então, a minha provocação nesse artigo, que eu acho que é muito falha na maioria das transformações digitais, transformações de organizações, é que você tem que pensar na qualidade das pessoas antes de começar a definir quais são essas ações, antes de definir quais são essas estratégias. E assim, as organizações falham muito nisso, né? Elas olham ainda pessoas como uma consequência de algo que se definiu antes. Você tem que olhar a pessoa como antes, né? Como a que vai gerar as possibilidades, né? Essa é a lógica desse artigo. Entendi. Bom, e já que a gente está falando aí de transformação digital, né? Você também escreveu um outro artigo, né, sobre as 4 armadilhas da transformação. E aí, ligando uma coisa a outra, fala um pouquinho para a gente aí sobre esse artigo. Tá bom. Esse artigo foi interessante porque eu escrevi ele com outros 16 executivos e pensadores na área de transformação. Muita gente com experiência prática de grandes organizações, né, globais, algumas delas. E é interessante porque você escrever um artigo com 16 pessoas não é fácil, né? Você tem que convergir. A gente listou mais de 30, 50, o que a gente chamou de transformation traps, né? Armadilhas de transformação. E no final a gente foi forçado a votar um a um quais são aquelas que eram as prioritárias. É engraçado que teve uma convergência muito forte, mas muito forte em 4 que são totalmente humanas, né? Uma delas, né, que eu tentando recordar aqui as 4, uma você tem uma falha para construir suporte dentro da organização, né? Que como é que você envolve as pessoas antes da transformação acontecer de uma forma que as pessoas sentem que estão construindo juntos aquilo lá, né? Então isso é muito humano. Por mais que você tenha comunicação, você tenha instrumentos de behavioral science, nudges, né, todas essas coisas, mas existe uma questão de como é que você constrói um ambiente para que as pessoas suportem aquela transformação. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto tem a ver com a falta, estou tentando traduzir na minha cabeça, falta de foco na preparação. A gente não nasce preparado para as coisas e as organizações superestimam a necessidade de preparação das pessoas para se adotar uma nova tecnologia, para se adotar um novo procedimento, uma nova forma de interagir. Então, essa é uma segunda. Isso é superestimado e acaba gerando muitos problemas na hora que você está rolling out a estratégia, a transformação, o que seja que está acontecendo. Um terceiro ponto tem a ver com dar significado à transformação no nível individual. A maioria das transformações elas se utilizam de meios coletivos para dar o sentido para a organização. E às vezes é muito egoísta no sentido de o foco é muito, porque isso é bom para todo mundo, mas olhando para o que vai impactar a organização, né, e com coisas muito superficiais em relação aos indivíduos. E todas as pesquisas sobre propósito de vida, propósito organizacional, mostram que a conexão tem que ser feita no nível individual. A pessoa tem que sentir que o que ela faz, o que ela vai fazer, tem um propósito, tem uma contribuição. Se você não tiver essa articulação no nível do campo, né, suportando principalmente a gerência média, que é uma gerência que está espremida entre as necessidades e as metas do topo, né, e gerenciar toda essa massa de pessoas que estão atendendo clientes, que têm as questões de curto prazo. Mas se vocês não ajudar essas pessoas a encontrar um propósito nessa transformação no nível individual, tem um grande risco da transformação não ocorrer bem, né, de acordo com esse artigo, e com a convergência de todo mundo. O que exige, o último ponto, né, que exige uma presença da liderança muito forte, né, uma presença da liderança muito forte no dia a dia, de conversar com as pessoas, e fazer um a um, reuniões um a um, entender qual é a sua dificuldade, né. Esse é o último ponto. Se acredita que tem
um gap, né, de liderança para conduzir isso daí tudo, que precisa dessa presença no campo, dessa presença em entender a transformação, e até coisas simples, né, de reconhecer que as coisas não estão dando certo, de assumir a culpa, né, então essa falta que a gente muito chama de accountability, né, a gente vê muito que as pessoas constroem um projeto e usam aquilo de uma forma política, né, não que elas não tenham que usar de uma forma política, mas elas têm que conectar isso com a realidade, né, com qual é a contribuição mesmo, eu estou entregando, a gente, nessas conversas que nós tivemos, né, a gente sempre fala que os executivos, os líderes, tinham que se apegar muito mais na intenção e no resultado final que isso está tentando acontecer, do que no projeto em si. Muitas vezes o foco é no projeto para dizer que entregou, enquanto o que deveria ser focado é como é que eu chego lá, né, e aí ser flexível o suficiente para chegar em outro lugar, utilizando do seu poder de liderança para influenciar as pessoas. É impressionante como que grande parte dos executivos que eu entrevisto, realmente, eles colocam claramente que para eles o grande desafio é mudar a cultura da empresa, né? Mas o que se chama de cultura da empresa, na realidade, é isso, né? Como é que eu consigo fazer com que o colaborador entenda o porquê individual dele para estar naquele projeto de transformação digital, né? O que tem ali para ele depois? Acho que essa que é a grande pergunta, que você não consegue resolver simplesmente ensinando metodologias ágeis ou botando as pessoas para trabalhar em squad, né? Se essa pessoa não tiver, né, como diria já o filósofo lá, né, que não tem o porquê, né, vai ser difícil, né, ele conseguir chegar do outro lado, né? Mas, enfim, Cláudio, a gente está chegando no final do nosso papo, foi super legal, acho que a gente passou por bastante coisa aqui, né? E eu queria saber se você teria alguma observação adicional que você gostaria de compartilhar aí com o pessoal que está assistindo. Claro, não, eu acho que, até por parte do que eu olho, né, e qual é o meu foco, muitas organizações têm... Eu acho que as empresas deveriam começar a questionar mais, acho que essa é a grande mensagem do que eu faço, o que é que elas estão fazendo com os modelos de gestão, né? Basicamente, as organizações... Eu vejo que muitos executivos têm uma boa intenção, as organizações têm uma boa intenção de construir algo novo, com toda essa onda do ESG, por exemplo, né? Com toda essa consciência que foi, de uma certa forma, estimulada com o Covid em relação ao outro, ao ser humano. O que provocaria as organizações a pensar, inclusive relacionado à cultura, como é que o sistema de gestão dela está impedindo que ela mova à frente, né? Eu vejo organizações investindo fortunas em programas de desenvolvimento, coaching, comunicação, treinamentos, para sensibilizar as pessoas, e no final elas voltam para um sistema velho, um sistema antiquado, que ainda que tem um budget, que prevê como é que vai dar resultado no ano, que esquece que, por exemplo, o budget, a definição das metas tem muito mais relação política de quem é bom em negociar do que... Quer dizer, está tudo antiquado lá. Então, você precisa renovar essa realidade junto com essa questão das pessoas para poder permitir que uma nova cultura se forme e quebrar alguns conceitos básicos que ainda são predominantes nas organizações, como, por exemplo, que cultura é algo que converge, que todo mundo tem um padrão parecido, isso está destruindo a diversidade dentro das organizações, que força a ter programas de desenvolvimento, mapa de competências, formas de avaliação, que fazem com que você avalie as pessoas umas iguais a outras, e o que você precisa de diversidade. Então, tem uma oportunidade para as organizações transformarem como elas operam, que já se provou efetiva em outras organizações, que elas estão perdendo tempo. Elas estão perdendo tempo ainda discutindo um mundo novo sobre panos velhos, né? Basicamente. Existe um mundo novo aí que a gente está discutindo sobre panos velhos, sobre uma infraestrutura inadequada para uma realidade que a gente está vivendo. Então, essa é a grande mensagem que eu tento passar nas meus livros, meus artigos, nas minhas contribuições, inclusive nas minhas aulas, quando eu dou aula, né? Então, essa seria a grande mensagem que eu deixaria aí. Tá certo, Cláudio. Poxa, super obrigado aí pela tua mensagem, por todos os cases aí que você contou para a gente, por compartilhar as suas ideias. Queria também me despedir de você, me despedir do pessoal que está assistindo a gente, né? Ressaltar mais uma vez, quem não se inscreveu no canal, por favor, considere, isso é importante para a gente. Aperta o sino para acompanhar as discussões sobre transformação digital e a gente se vê num próximo vídeo aí. Um grande abraço aí, Cláudio. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade.